Se você quer ficar fera em tabuada, fazer conta de cabeça, trouxe esse vídeo aqui com alguns aplicativos que eu selecionei a dedo para que você treine multiplicação à tabuada. Você quer ficar fera com a tabuada decorada, esse vídeo aqui é para você. E é claro que para você ficar bom realmente você vai precisar treinar pelo menos um pouco todo dia, mas se você fizer isso eu garanto que tabuada nunca mais vai ser um problema para você. Essa é uma promessa minha, se você fizer o que tem que ser feito. Antes de eu te mostrar os aplicativos que eu trouxe, só quero deixar bem claro uma coisa. Tem alguns vídeos aqui no canal que eu falei sobre tabuada e o pessoal me interpretou errado, porque eu mostrei técnicas para que você não decore a tabuada, não se preocupe com a memorização e consiga descobrir os resultados usando algumas propriedades dos números. Recomendo até que você assista esses vídeos depois, vou deixar o link aí na descrição para você ver, porque se você juntar essas aulas com essa daqui, você vai explodir em tabuada. Mas o que eu quero esclarecer é o seguinte, no começo, na minha visão, é ruim você se preocupar em aprender a tabuada simplesmente memorizando. A não ser naquela fase que a gente está bem criança, tudo bem. Mas se você passou daquela fase e não aprendeu tabuada direito, você ficar se preocupando com a memorização, 7 vezes 8 é 56, 9 vezes 9 é 81, sem conseguir se virar com essas contas, você vai ter problema. Então se você aprender essas propriedades que eu te mostro nesses vídeos, aí você vai conseguir descobrir esses resultados sem se preocupar com memória. Isso eu explico no vídeo. Mas não quer dizer que depois você não possa memorizar, porque é óbvio que com o tempo você automaticamente vai ter as respostas na ponta da língua. Isso é natural, tá? Só que a memorização não tem que ser o seu objetivo principal. Ela é uma consequência, tá? Como algumas coisas em matemática. Então, só quero esclarecer esse ponto antes de a gente começar o vídeo, beleza? E não se esquece de já se inscrever no canal, deixar um like no vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E depois que você vê todos os aplicativos que eu mostrar, se você conhecer algum outro, deixa aí nos comentários também e compartilha com a galera que eu também quero saber. Eu vou testar aqui para ver se é melhor realmente. E aí eu posso até trazer uma parte 2 desse vídeo. E sobre os aplicativos, já quero adiantar que na minha opinião, o último é o mais legal, é o que eu mais gostei, tá? Tem mais recursos diferentes, a gente vai chegar lá para te mostrar. Então vamos lá, o primeiro aplicativo que eu quero mostrar para vocês é esse aí que eu estou mostrando aí na tela. E já quero adiantar que alguns aplicativos têm uma interface mais infantil, tá? Não se preocupe com isso. É infantil porque a idade que se aprende as operações básicas é praticamente na infância. Mas não quer dizer que você que já é adolescente, adulto, não possa aprender, caso ainda não tenha fixado isso, ou simplesmente aumentar a velocidade nas suas contas. Não tem nenhum problema, beleza? Então, ó, esse aplicativo aqui, ele permite você treinar a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Como a nossa conversa aqui é sobre tabuada, então eu vou escolher a multiplicação e aí você só clicando ali, você já consegue treinar algumas contas. Então, por exemplo, lá, 1 vezes 3, seleciona aqui 3, 4 vezes 1 dá 4, 2 vezes 1 dá 2 e assim por diante. Outras opções que você tem aqui seria as missões, que você tem os níveis aí de dificuldade, como você está vendo aqui, são vários níveis. Então você começa lá no nível 1, e se eu não me engano aqui ele vai meio que mesclar as operações, tá? Então aqui você começa com uma adição, né? Qual o número que somado com 7 vai dar 12? Resposta 5. Aí depois 3 e assim por diante. Então eu imagino que ele vai misturando as operações. É legal você até chegar nos níveis mais altos aqui, para ver quão difícil fica, né? De qualquer forma, você está praticando aí conta de cabeça. Tem essa outra modalidade, né? Que se eu não me engano é mais focado no tempo. Você vê aqui até que tem um tempo aparecendo na direita, então você tem que ir respondendo mais rápido que você consegue e provavelmente ele vai armazenar o ranking aí. Tem essa daqui também, que é um pouquinho mais difícil na minha opinião, que você tem que arrastar para a direita se a resposta está certa e arrastar para a esquerda se está errada. Então, da direita você acerta. Aí depois você joga para a esquerda se tiver errado e assim por diante, beleza? Outra modalidade aqui, ó, você tem as tabelas de multiplicação, né? Então aqui você consegue ver os resultados e algumas dicas aí de multiplicação e tal, que também tem vídeo aqui no canal sobre isso, beleza? Então esse é o primeiro aplicativo. Vamos para o nosso segundo aplicativo, que também é uma alternativa para você treinar a tabuada. Esse é outro aplicativo, acho que de todos que eu vou mostrar é o mais feinho, mas ele tem uns recursos legais também. Então, como acontecia no outro, você também pode treinar as 4 operações, tá?
E aqui tem o seguinte, ó. Aqui você pode jogar o jogo no modo fazer 10 questões com tempo. Aqui são só fazer 10 questões. Aqui é você responder quantas você conseguir em um tempo determinado. E aqui é você ir respondendo até você errar, tá? Basicamente é isso. Então você escolhe aqui a modalidade. E aí quando eu clico em multiplicação, por exemplo, eu tenho aqui duas opções também. Eu posso escolher esse formato em que eu só seleciono a resposta ou o formato em que eu tenho que digitar o número. Esse aqui é mais desafiante, né? Porque não tem como você ter nenhuma identificação. E aí eu também escolho o nível de dificuldade, né? E aqui ele meio que vai mostrar o seu histórico, né? Então você consegue ver até um gráfico depois do seu desempenho. Obviamente não tem quase nada aqui porque eu não uso esses aplicativos. Mas, enfim, eu baixei aqui e testei eles para mostrar para vocês, beleza? Então tem vários modos de você testar aqui. Vou só clicar aqui no intermediário para selecionar a resposta para a gente ver como é que funciona. Então aqui vai começar, tenho que responder 10 questões. Então aqui, ó, 7 vezes 8, negativo, então menos 56. Menos 6 vezes 8, menos 48. Menos 3 vezes menos 7 vai dar 91, positivo. Menos 14 vezes 9 vai dar menos 126. Menos 12 vezes menos 9 vai dar 108. Bom, e assim por diante, beleza? Então essa é a ideia. E aí o nível de dificuldade vai trazendo um sinal negativo e outras coisas a mais. É legal para você ir guardando o seu histórico também e acompanhando a sua evolução. Vamos para o próximo aplicativo. Esse outro aplicativo também tem uma interface um pouco infantil, né? Você tem até que escolher os bichos aqui, ó. Mas enfim, não esquenta a cabeça. Vamos entender o que acontece aqui. Eu joguei um pouquinho, então até que você está vendo o progresso aqui, só para testar ele. Então você tem aqui a primeira modalidade, que são as tabelas. Então ele vai te mostrar, basicamente, como é que está a sua evolução nas contas. Então, conforme você vai fazendo os exercícios, você vai ganhando estrelas em cada conta, para depois você ver qual conta você tem mais dificuldade e qual você não tem. Eu imagino que o aplicativo já comece, depois de um tempo, a mostrar mais as contas que você tem dificuldade do que as que você acerta rápido, tá? Porque ele vai conseguir nivelar o seu desempenho. Então, imagino que ele faça isso. Aí você vem aqui em Learn, que seria aprender, que aí realmente você vai testar o seu conhecimento. Então, isso aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9. Aí eu acertei e ganhei uma estrela. 9 vezes 2 dá 18. Então, ganhei outra estrela. 5 vezes 2 dá 10. 9 vezes 6 vai dar 54. 9 vezes 1 dá 9. E assim por diante. Então, são 10 questões também. E aí você vai aumentando o nível de dificuldade. Esse aplicativo, ele vai basicamente ficar bem limitado à tabuada em si, tá? Ou seja, do 0 ao 10. Para quem tá bem no começo, é legal. Mas se você quer se desafiar, os outros aplicativos que eu mostrei, eles vão um pouco além. Esse daqui também você consegue treinar a divisão, tá vendo? Então aqui com a divisão, vamos ver o que ele mostra na tabela. Na tabela ele continua mostrando multiplicação. Então com a divisão você também consegue treinar, ó. 21 dividido por 7 dá 3. 70 dividido por 10 dá 7. E assim por diante, beleza? Então você consegue fazer isso. Depois tem até um teste para você ver o quão bom você tá. Ele vai mostrar uma nota, né? Então são 10 questões. Mas é um aplicativo um pouco mais simples. Ainda que tenha uma interface mais arrumadinha, ele é mais simples porque está limitado naquelas contas, ok? Vamos então para o nosso último aplicativo, na minha opinião, o mais interessante. E só lembrando que aqui no canal eu fiz 2 vídeos sobre tabuada e que eu te ensino truques para você fazer as contas de cabeça, tá? Alguns caminhos, alguns atalhos. Então, se você unir esse conhecimento que eu te passo nessas aulas com esses exercícios aqui que você vai fazer diariamente, com certeza você vai conseguir começar a fazer a conta de cabeça mais rápido, tá? Porque não é só ficar memorizando, como já falei, e sim você conseguir estruturar a conta na sua cabeça, dependendo da conta que aparecer, e aí você vai ganhando essa agilidade e flexibilidade, tá? Então, recomendo você assistir, link tá aí na descrição também, para conferir esse conteúdo e depois baixar um desses aplicativos e treinar. Vamos lá, esse daqui, ele é mais completo, eu não vou passar por todos, porque já foge um pouco do tema de tabuada, né? Mas ele tem algumas coisas bem legais aqui, recomendo que você baixe e dê uma olhada. Então, por exemplo, se eu entro aqui em Math Puzzle, que seria quebra-cabeças de matemática, você tem 4 modalidades. O primeiro é calculadora,
Então você vai fazer a conta no tempo determinado. Então 7 mais 2 dá 9, 9 menos 7 dá 2, 9 dividido por 3 dá 3, 2 mais 7 dá 9, 8 por 2 dá 4. Veja que ele está abordando todas as operações, né? Então você vai pontuando até chegar um momento que você vai começar a errar e aí você vai registrar o seu recorde, tá? Então deixa eu voltar aqui, ó. Fica registrado o recorde. Claro, não achem que eu joguei a sério isso daqui para chegar nessa pontuação, tá? Senão você vai jogar 2 vezes, vai falar, nossa, já passei o professor. Mas só lembrando que eu só testei esses aplicativos aqui, não joguei a sério, beleza? Esse aqui, ó, para você acertar qual que é o sinal da conta. Então, vou te mostrar aqui, ó. Então, ó, tem o 6 e o 6 e o resultado é 0. Então, só pode ser uma subtração. Aqui, uma divisão e assim por diante, tá? Então, aqui você pensa na operação. Aqui você tem que descobrir a interrogação, né? Então, aqui seria 9. 1 mais quanto dá 9? 8. Qual o número dividido por 2 dá 5? 10. E assim por diante, beleza? Então, aqui ele já mistura as operações. E o último é para você fazer conta rápido, né? O mais rápido possível. Porque ele tem um tempo único e ele vai diminuindo. Então, 10 dividido por 2 dá 5. Veja que o tempo só aumenta um pouquinho, mas continua. Depois 6. Aí 8 por 2, 4. E assim vai. Então, quando finalizar o tempo, aí finaliza a sua pontuação. Tá? Então, isso aqui é legal para você treinar agilidade. A outra modalidade é essa aqui de memória, tá? Não vou entrar em todas, porque não tem necessidade, né? Não vai pegar só tabuada. Por exemplo, aqui já envolve raiz quadrada. Não é o objetivo aqui da aula, mas você pode testar depois. Se a gente pegar aqui, ó, aritmética mental, ele vai mostrar os números lá em cima e você vai ter que fazer a conta. Então foi 6 menos 5 mais 7. Isso vai dar 8, certo? Aí você treina a memorização realmente. Ó. 10 vezes 5, 50. Dividido por 2, 25. Entendeu? Então ele vai te mostrando os passos e aí você faz a conta. Fechou. Depois tem esse outro aqui de baixo, que é para você selecionar os pares, tá? Então você vai ter a operação e o resultado da conta. É como se fosse um jogo da memória. Então, por exemplo, 8 dividido por 2 dá 4. Então eu seleciono 4. 9 menos 2 dá 7. Então eu seleciono. 9 menos 8 dá 1 e assim por diante. Então você vai eliminando esses quadrados aí até finalizar o tempo, tá? E todos eles registram o seu recorde. Então é legal para você sempre buscar se desafiar e ser melhor do que você foi na vez anterior. Legal, gente? Então são só alguns recursos desse aplicativo, tem bastante coisa aqui, e é legal para você treinar o seu cérebro, treinar o raciocínio lógico. Tem alguns aplicativos que você também consegue aprender matemática de maneira geral, sem ser só as contas. Se vocês quiserem, deixem nos comentários para eu trazer. E se você conhece outros aplicativos de tabuada ou site, coloque aí nos comentários que, se caso for, eu faço uma parte 2 para mostrar isso para vocês. Beleza? Não esquece de deixar um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber os próximos vídeos. Fechou? Beijão no seu cérebro, treina essas atividades aí, baixa no celular algum deles e vai me mostrando lá no Instagram, manda stories, manda direct, mas me fala que você tá treinando. Fechou? Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.